Os relatos sobre OVNIs chamam a atenção dos meios de comunicação e do público há muitas décadas. Muitos dos relatos que mais intrigam falam de objetos não identificados que pousam ou caem na Terra, apoiando a teoria de que são recuperados pelos governos para praticar engenharia reversa. Qual é a verdade por trás desses boatos? No Brasil, em 1997, a cidade de Santo Ângelo registrou uma série de estranhas marcas no solo, precedidas por inexplicáveis luzes no céu. Em Taquarembó, no Uruguai, um investigador parte em busca da verdade sobre um objeto que caiu em Achar, em 1973, deixando marcas e material que foi analisado por órgãos públicos da Argentina. O que realmente caiu? No México, em 2013, todo o povoado de Iximú viu um objeto passar a baixa altitude que logo se chocou contra o solo. Um grupo de moradores foi até o local para averiguar o que tinha acontecido. Contato extraterrestre. Hoje apresentamos quedas de OVNIs. Já houve quedas. Existem registros de dezenas de quedas. A tecnologia utilizada por estes objetos, essas coisas são cálices sagrados para a ciência. O governo federal, em especial a Força Aérea Norte-Americana, possui protocolos e leis para lidar com a queda de um OVNI ou um pouso. E isso não apenas para ocorridos nos Estados Unidos, mas também em outros países. Vamos supor que é mesmo extraterrestre. O primeiro país da Terra que adquirir essa tecnologia e desenvolver essa tecnologia, esse país será a força dominante do planeta no futuro. Quando investigamos OVNIs, estamos numa corrida com todos os países da Terra para pegar essa tecnologia primeiro. A recuperação de tecnologia de outras civilizações com a capacidade de viajar até a Terra é uma teoria que, para muitos pesquisadores, ex-funcionários da NASA e políticos, é uma realidade. Mas quais são as evidências que sustentam esses boatos? Há muitos anos existiu um projeto chamado Projeto Poeira Lunar, que era responsável por coletar coisas que caíam do espaço. E isso foi durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos batiam de frente com a União Soviética. Hoje há boatos de que a NASA ainda faz a mesma coisa. O que será que eles já coletaram? Os Estados Unidos com outros países, porque possuem a tecnologia, a velocidade e instrumentos para chegar rapidamente, controlar a área do ocorrido e coletar qualquer tipo de material deixado para trás. Quando eles coletam, qualquer que seja o objeto, eles trazem para o país e ele simplesmente desaparece, não falam mais a respeito dele. A existência de planos de recuperação de OVNIs caídos prova que são feitos de tecnologia não criada na Terra? E se for assim, o que acontece com estes objetos? Para onde vão? A questão da engenharia reversa, como chamamos, é mesmo verdadeira. E já acontece há 60 anos, ou mais. Começou nos Estados Unidos logo após as quedas em Roswell. Então começaram a fazer engenharia reversa com o que encontraram do acidente. Os americanos já fizeram isso no passado, nós sabemos disso. Então, quem garante que eles não fazem isso agora? Eu acredito que eles ainda fazem. Mas o que eles coletam, eles não falam pra gente. Sem dúvida, as histórias de OVNIs que caíram ou tocaram a superfície terrestre despertaram a imaginação do homem. Mas são a prova final de que existe vida em outros planetas e que somos visitados? Em fevereiro de 1997, a cidade de Santo Ângelo se viu envolvida em uma série de fenômenos que pareciam saídos da ficção científica. Os moradores do lugar testemunharam eventos que ainda permanecem sem explicação. E
e que para os pesquisadores do fenômeno OVNI se tornaram um dos casos emblemáticos que provariam que a Terra é visitada por seres de outros planetas. Arno chegava ao trabalho em um frigorífico. Uma manhã de rotina estava prestes a transformá-lo em uma testemunha-chave dos eventos que aconteciam na região. E como eu sempre levantava às 4 horas da manhã, eu teria que vir abrir o frigorífico para receber os caminhão, para descarregar os frangos que vinham. Naquele intervalo eu cheguei com o alto e parei, então eu vi que o milho, geralmente quando tu para o alto na frente do milho da fábrica, né, tinha aquele clarão. Quando Arno parou seu automóvel, notou algo estranho na plantação de milho e decidiu investigar antes de entrar no frigorífico. E aí eu digo, mas o que é isso? Levantei, dei luz alta no alto, assim, eu vi aquele, exatamente no milho, foi amassado, queimado, redondo, como se eu pegasse uma tampa de panela, assim, grandona, e amassasse. Ele conhecia a região e o local onde trabalhava há muitos anos, mas nunca tinha visto algo semelhante. Liguei tudo, desci e fui olhar. Digo, pô, mas algum animal escapou lá debaixo e veio, né? Não, era redondo aquilo amassado. Ao ver as marcas estranhas, Arno começou a caminhar, buscando uma explicação lógica. No entanto, não iria encontrá-la nesta madrugada. Aí eu caminhei mais adiante, eu fui ver, né? Que os milho amassados, e aí tinha umas partes que pegavam na terra, e apareciam as pegadas, assim, passos, assim, com intervalo de, acredito, não dava meio metros de distância, um pé do outro, né? Que eram dois pés que caminhavam e afundavam na terra fofa, acho que eram pesados, e tinha 3 dedos largos. Vários tinha ali. Eu chamei o Arno Polanski, ele morava na casa lá, e ele viu, eu chamei ele, olha, vem olhar o que foi que... Tinha algum... Você não fechou? Tinha vacas de leite? Era a granja dele também, acoplada junto. Eu digo, mas vocês deixaram escapar as vacas que vieram comer e tal, o que é isso aí? Diz, mas seu Arno, mas como que vai ser os animais que escaparam? Estão tudo lá presos, ninguém, não tem cerca arrebentada, não tem nada. E como é que as vacas vêm ver comer, amassar tudo direitinho, amassado, redondinho assim, e comer e deixar tudo? Não. Os dois perceberam que não podia ser algo feito pelo gado. E logo adiante, 100 metros, vamos lá que tem outro que desceu lá e amassou os milhos, a plantação. E lá na minha terra também. Arno viu as marcas estranhas e não encontrou nenhuma explicação. Ele voltou às suas tarefas, mas houve outro acontecimento estranho ao anoitecer, depois de um dia de aparente calma. No escurecer, no cair da noite, assim, o Solange entrou correndo dentro do escritório, né? Seu Arno, o senhor corre para fora que tem um disco voador aí. Eu estava no telefone, tinha terminado de falar com os fornecedores em Santa Catarina, então eu um pouquinho estava desconcentrado, e a mulher me chamava e tal, daí eu atendi rápido, pedi para ele aguardar um pouco, que eu fui dizer para ela, e comecei a rir. Acredito eu hoje, entendo eu hoje, que aquilo é um momento único e raro, né? Eles queriam que eu visse também. Solange saiu da sala de Arno e ele continuou trabalhando sem fazer uma associação com o que tinha visto de manhã. E naquilo entrou de novo daí, a pessoa correndo, seu Arno, corre aqui porque o senhor vai ver uma coisa que eu acho que nunca mais vai esquecer. E aí eu levantei e saí para fora, para ver. Levantei ligeiro e fui lá, porque daí eu também fiquei curioso, nervoso, sei lá, eu digo, pô, vou ter que ver pela segunda vez. E quando eu desci as escadas, que eu dobrei a fábrica assim, eu olhei para cima, aí eu perdi a voz. Eu vi 3 objetos grandes, metálicos. Acredito eu que o que me chamou mais atenção, eles não estavam muito baixos, estavam a uma certa altura, e grandes, cinzentos, uma cinza escura, enormes. Eu senti medo quando eu vi aquilo. No momento que eu botei os olhos naquele objeto, eu senti medo. Porque eu já tinha um certo conhecimento e tinha ouvido falar, lido, ouvido, estudado, mas não acreditava. Eu senti medo.
que aquilo poderia atirar, sei lá, fazer, né? Senti medo, tanto é que eu senti medo que eu tenho aquela sensação de que o coração ia sair pela boca. Medo mesmo, sabe? A luz se aproximava cada vez mais da Terra e os moradores de Santo Ângelo estavam prestes a viver a noite mais extraordinária de suas vidas. No entanto, Santo Ângelo não tinha sido o único lugar onde essas luzes estranhas se aproximaram da Terra. Em outras regiões, tinham até mesmo tocado o solo. Paulo Borges é pesquisador do fenômeno OVNI e vai atrás de pistas de um dos casos mais significantes do Uruguai. Quase 40 anos antes, um objeto estranho caiu em Achar, em Taquarembó, durante uma grande tempestade. O objeto deixou uma marca no solo de onde extraíram material para ser analisado. O que aconteceu nesta noite? O que caiu? E como interpretar a evidência? Foi um OVNI ou algo conhecido pelo homem? Borges vai ao local onde o objeto caiu. Lá o espera Fred Tito, dono da propriedade e testemunha da queda. Boa tarde. Boa tarde. Como está? Bem, você? Será que poderia me mostrar o local onde claro, tudo aconteceu? Sem problema. Mais de 40 anos depois, o lugar ainda conserva muitas características da época. Agora criou pasto, mas... Sim, foi esta cratera que apareceu nas essa fotos. mesma. Qual era o tamanho, Tinha Fred? uns 3 metros de diâmetro e uns 50 centímetros de profundidade. O que você lembra desse dia, com 18 Uma anos? tempestade elétrica muito forte. Forte, E no é? outro dia, descobrimos isso. Você ou seu pai já tinham visto Não. algo parecido aqui? Foi o único que vimos. Veio uma equipe de ufólogos argentinos com o senhor Montes de Oca. Lembra se eles levaram alguma coisa da cratera? Levaram muita coisa. Tá, eu Tudo agradeço bem, muito, fique à hein? vontade, por favor. Espero Pode voltar voltar logo quando pra cá. quiser, quando quiser. Tá ótimo. Fred Tito confirma que algo caiu no local e deixou uma marca que existe até hoje. E que um grupo de ufólogos argentinos coletou a molo. O jornalista decide se reunir com Patrícia Molin, diretora de cultura de Taquarembó, para procurar documentos e uma palavra oficial que o ajude a esclarecer o caso. Poderia me dizer o que lembra do acontecimento em 1973 no povoado de Achar? Houve uma comoção no povoado. Muita gente que queria ver, que queria saber, e os comentários eram mesmo impressionantes. Veio gente especializada no assunto, foram olhar. Realmente isso foi uma coisa diferente que aconteceu. Pensaram que eram extraterrestres, que eram mesmo objetos voadores não identificados, e o assunto girou em volta disso. E será que existe alguma possibilidade de ver o arquivo municipal que vocês têm aqui? É claro, estamos sempre às ordens. Analisei os arquivos do departamento e encontrei uma nota relacionada especificamente com o caso de Achar e a comissão investigadora dos OVNIs. De certa maneira, assim posso comprovar oficialmente e jornalisticamente que o caso existiu e que foi feita uma investigação posterior. Os jornais da época revelam que houve uma série de aparições no ano de 1977. 4 anos depois da queda do objeto, que foram relacionados com a cratera. Também dizem que foi feita uma investigação oficial. O próximo passo será seguir as pistas para saber se existem evidências que possam confirmar que uma nave extraterrestre caiu no Uruguai na década de 1970. Paulo se reúne com Miguel Borges, jornalista que o ajudará a compreender o que pode ter acontecido. Qual foi a repercussão jornalística que teve o acontecimento de 1973? Foi uma notícia que perdurou por muito tempo. Até hoje, os moradores falam disso. Em Taquarembó caiu parte de um objeto, de um material que era estranho, mas... Mas nunca falaram dos resultados da análise. Não, nunca falaram nada. Isso ficou em segredo absoluto a partir daquele momento. Ninguém se assustou porque sempre viam objetos naquela região. Diziam que objetos estranhos desciam no lago. Eu sempre pensei, e por que ali? Por que naquela região? Muitas perguntas e poucas respostas.
Miguel Borges confirma que luzes estranhas eram vistas no local. Mas se tratava de um OVNI? Podia ser um artefato produzido pelo homem, como um satélite espião ou aviões militares. As pistas levam Apollo a Buenos Aires, onde um grupo de pesquisadores teriam fragmentos do objeto. Ele conseguirá encontrá-los? Em Santo Ângelo, no Brasil, uma luz enorme e misteriosa pairou sobre a cidade, deixando os moradores desconcertados. Em Taquarembó, no Uruguai, Paulo Borges está atrás da pista de fragmentos de um objeto que caiu na região. Em Istmo, no México, durante uma apresentação circense, um objeto caiu e alterou a calma dos moradores. Em fevereiro de 1997, a cidade de Santo Ângelo foi palco de uma série de fenômenos extraordinários. Alguns de seus moradores estavam prestes a encarar a experiência mais impressionante de suas vidas. A noite de 25 de fevereiro de 1997 não seria uma noite comum na tranquila cidade de Santo Ângelo. Enquanto os moradores aproveitavam as horas de descanso, algo muito estranho estava se formando no céu. O Biratã tinha saído de casa para aproveitar a brisa de uma noite de verão. No entanto, uma situação comum em todas as partes da América Latina logo se tornaria uma experiência extraordinária. Logo que escureceu, toda a família tem o hábito de, depois da janta, sentar fora de casa, era calor. Estava todo mundo sentado, reunido, conversando como sempre, e de repente estou tipo um zumbido assim, sabe, forte. O barulho chamou a atenção dos animais e dos moradores. Wanda logo se tornaria uma testemunha-chave do estranho evento que agitaria a comunidade. Estava dentro da casa e os cachorros acuavam. E aquele barulho, daí eu corria para fora e vinha aquele balão por cima de nós. Parada na porta da casa, ela não podia acreditar no que via. A paisagem havia se tornado completamente ameaçadora. Se deparou com aquilo assim, que tinha várias árvores grandes, assim, né, sabe? E daí, por cima daquelas árvores, se deparou com um diâmetro muito grande, bem redondo. Gritei porque se assustei, digo, meu Deus, o que é isso? Criancinha, eu me assustei porque achei que, digo, isso é guerra. Então todo mundo ficou, assim, vamos dizer assim, surpreso com aquilo, com um fato, uma coisa que nunca tinha acontecido. Eu nunca vi uma coisa dessas. Daí é que veio aquele ronco, tipo de uma moto, uma lenta, um barulho assim. Daí vinha-se por cima de nós. Wanda e o Biratã contemplavam a cena de terror e notaram que o objeto se aproximava cada vez mais rápido. A mulher entrou em pânico e começou a chamar a família. Digo, correm aqui porque tem uma coisa diferente ali. Não sei se estão dando tiro, balão, não sei o quê. Os familiares de Wanda demoraram para sair para ver por que ela gritava. Estava completamente assustada e olhando para o céu. Daí, quando eles saíram, já não tinha mais. O Biratã logo percebeu que o que tinha acabado de ver fugia de toda normalidade. E sentiu que estava diante de uma presença extraordinária. Agora eu sei que é disco voador, né? Porque a gente não sabe, não estava bem informado. Dizia que é disco voador, mas sabe? Não sabia o que era bem um disco voador. E passou lentamente, muito lentamente mesmo, sabe? Lentamente todo mundo ficou olhando, foi indo até que ele sumiu de novo. Enquanto os vizinhos surpresos viam as luzes desaparecer perto dali no frigorífico, Arno e seus funcionários tentavam descobrir o que estava acontecendo. Elas eram redondas, mais ou menos 50 metros de diâmetro, cinza escuro, com a parte de baixo, onde tinha as luzes, que girava e piscava aquelas luzes. Isso eu me lembro nitidamente. Arno não era o único que via o que acontecia.
Todos os empregados do frigorífico olhavam para o céu aterrorizados e maravilhados. Todo mundo parado olhando pasmo, sabe? Não sei em palavras como que eu vou te explicar o tamanho daquele objeto fazendo aquele barulho. Aí eu vi que estava um para cima, o outro mais alto, e faziam as paredes, alinharam, se ajustaram, sabe? E ficaram parados no ar. Aquilo me chamou nitidamente, mas eu nunca vi isso. Deu uma sensação de escapar, mas algo me paralisou os pés no chão. Eu fiquei paralisado, não sei porquê. E aí eu me lembro como se fosse agora, nesse momento, que aqueles dois objetos fizeram assim, os três, e se alinharam e aquele barulho, sumiram no horizonte. Se foram. Depois que os objetos sumiram, os empregados começaram a conversar. E perceberam que o fenômeno era maior do que achavam. E aí depois eu só ouvi os outros contarem. Apareceu em cima da casa, que a gente ficaram com medo. Eu tinha consciência que eram objetos não identificados, porque a gente lia e tinha um certo conhecimento. 20 anos depois de sua experiência, Arno sabe que isso mudou sua vida para sempre. Existe algo além do que eu imagino que existe, que são seres que não sei o porquê não se aproximam, o porquê eles vêm sondar, o porquê eles fazem isso. É uma interrogação, é uma incógnita. Nós, como humanos, tentar dizer algo sobre eles, mas que são reais, são. Isso não tenho dúvida nenhuma. São reais. As marcas no solo tinham relação com as aparições das duas noites? Talvez o homem nunca descubra o que realmente aconteceu em Santo Ângelo. Mas a busca por respostas continua, pesquisando todos os incidentes que poderiam ser manifestações de OVNIs, mesmo aqueles do passado. A América Latina é um continente com uma enorme riqueza arqueológica. Muitos pesquisadores afirmam que certos monumentos do passado podem ser interpretados como histórias sobre a presença de OVNIs na Terra desde tempos antigos. Somos visitados por extraterrestres há milhares de anos. E podemos provar isso olhando todas as diferentes evidências que nós temos, como referências textuais, pinturas e monumentos gigantes que foram erguidos em algum momento do passado com a ajuda direta de extraterrestres. A tumba de Pakal, rei de Palenque, foi encontrada há 60 anos. De origem maia, este rei supostamente viveu no ano de 600 d.C. Os pesquisadores que afirmam que os povos da antiguidade foram visitados por seres de outro planeta dizem que a tampa da tumba de Pakal revela que se trata de uma nave espacial. Poderia ser verdade? Ou se trata de um erro de interpretação? Há elementos obviamente ligados ao céu, como algumas partes do contorno, onde existem esses quadros, esses retângulos. E cada um é um símbolo que representa algum objeto do céu. Este aqui, obviamente, é o marco celeste. Pakal está numa posição curvada. No geral, dizem que é a representação não apenas da morte, mas da ressurreição de Pakal, como a divindade do milho, que é fundamental na Mesoamérica. Aqui são as presas de uma serpente. Aqui vemos um olho. Isso em volta, pelas identificações fantásticas, é traduzido como a fumaça da nave. E é claro que não tem nada a ver. É a representação da serpente. E atrás surge uma árvore, chamada de Árvore do Mundo, que tem interpretações cósmicas, ou seja, é uma exaltação, uma apoteose de um personagem muito importante para a cidade. Segundo Galindo, conhecer o contexto cultural permite interpretar cada um dos símbolos presentes na tumba. No entanto, o que estes símbolos nos dizem sobre a existência ou não desses deuses? Revelam algo sobre sua origem? Na história, nós temos muitas histórias de deuses. E os arqueólogos normalmente dizem, para mim,
tudo em nosso passado foi produzido pelo homem para os deuses. E daí se cumprimentam e dizem, ótimo, que legal, caso encerrado, mistério resolvido. Nós sabemos de tudo. Foram feitos para os deuses. E daí vão embora. Bom, para mim, é exatamente aí que as perguntas começam. Muitos pesquisadores que sustentam a teoria de que nossos ancestrais foram visitados por seres de outros planetas insistem que as mitologias sobre deuses são uma das principais evidências para provar esta hipótese. Minha pergunta é, que deuses? De onde eles vieram? Eram simplesmente viajantes espaciais que chegaram num passado remoto e compartilharam o conhecimento para dar início a diferentes civilizações pelo mundo todo. Muitas vezes quem considera isso está consciente, às vezes ou inconscientemente, rebaixando a capacidade humana. O homem é capaz de fazer coisas pelas circunstâncias e necessidades que agora, no mundo moderno, não é preciso mais fazer. Se for uma questão de organizar o tempo, não precisamos mais ver o sol ou as estrelas, já temos o relógio, por exemplo. A polêmica ao redor da possível visita de seres de outros planetas na antiguidade coloca em questão nosso conhecimento sobre o passado e permite elaborar hipóteses para pensar no presente do continente. Séculos depois do reinado de Pacal, em uma cidade do Uruguai, um objeto estranho caiu na Terra. E se ninguém considerou uma visita dos deuses, o certo é que muitas testemunhas afirmam que uma nave espacial caiu na região. O jornalista Paulo Borges está atrás do objeto caído em Taquarembó na década de 1970. Ele encontrou o local da queda e documentação sobre o evento. Sabe que fragmentos foram levados, mas ainda não os viu. Paulo vai para Buenos Aires, na Argentina, conversar com Luiz Burgos, investigador do fenômeno OVNI, que em 1977 esteve em Taquarembó investigando as aparições. O que encontrou quando chegou lá? Quando chegamos na vila de Atiar, fomos diretamente ao local onde o objeto tinha caído ou descido. E a grande surpresa foi que, depois de mais de 3 anos, a cratera ainda mantinha as características. E o mais fascinante de tudo, além da cratera e da evidência física que conservava, foi ter localizado em volta da cratera aproximadamente 100 marcas. E o que fizeram nesse momento? Nos aproximamos da cratera e, estranhamente, saíam 8 marcas e cada sulco media 12 metros. Uma coisa realmente estranha. Todos os pedregulhos estavam queimados, carbonizados, dava para quebrá-los com a mão. Depois disso, sempre imaginei que algo tinha descido ou caído naquele lugar. Saímos de lá de mãos vazias, com a ideia de voltar algum dia e poder fazer escavações no lugar. Quando voltaram? Passaram 11 anos. Leonel Montes de Oca nos deu uns 200 gramas que trouxemos para a Argentina. Era de uma dureza total, mas muito leve. Mandamos analisar imediatamente. Conseguimos comprovar que não era um elemento natural do terreno, então descartamos ser algo do terreno ou a queda de um meteorito. Porque a falta de ferro, as amostras quase não têm ferro. Então é algo artificial, algo evidentemente criado em laboratório. E ainda possui os restos e também as análises? Sim, é claro que nós guardamos, porque consideramos uma prova física fundamental. Luiz Burgos confirma que as marcas encontradas em Atiar indicam que algo estranho caiu no local. A análise do material recolhido eliminou qualquer dúvida. Era um objeto fabricado. Os restos achados pertencem a uma nave alienígena ou poderiam ser parte de um satélite artificial. Os resultados das análises são fundamentais e poderiam ser a evidência final de que não estamos sozinhos no universo. Em diferentes partes da América Latina existem casos de objetos que caíram na Terra. De alguns foi possível recolher fragmentos. Aí estaria a chave para definir o que são os OVNIs? Em Ixmú, no México, um povoado entrou em pânico quando um objeto caiu bem próximo da praça principal.
Paulo Borges investiga um dos casos mais importantes e bem guardados do Uruguai. Em 1973, um objeto estranho caiu em Achar, em Taquarembó, e deixou uma marca em forma de cratera no meio do campo. Paulo foi até Buenos Aires para entrevistar Luiz Burgos, especialista no fenômeno OVNI, que foi até o local investigar o que tinha acontecido e como o evento de 1973 se relacionava com as luzes vistas no céu em 1977. Burgos recolheu fragmentos de metal que foram analisados por órgãos oficiais. O que os resultados mostraram? Pode ver que tem essa espécie de bolhas. É porque foi fundido. Segundo me explicaram, a mais de 660 graus. É como fundem o alumínio. E o que é exatamente? Segundo as análises apontaram, isso é um tipo de alumínio bem duro. É algo criado em laboratório, é artificial. E qual é a sua conclusão? Eu sempre digo que tenho peças ou restos metálicos de um OVNI. Se o OVNI foi construído em uma base secreta no sul dos Estados Unidos ou é um OVNI do espaço, de fora da Terra, do espaço sideral, aí eu já não sei. Bom, Luiz, muito obrigado por tudo. Paulo tem os resultados das análises dos objetos e se reúne com o engenheiro espacial Marcos Machado, membro da Comissão Nacional de Assuntos Espaciais da Argentina. Ele será o encarregado de interpretar a informação. Seria um satélite? Poderia ser um satélite espião? Ou realmente Burgos encontrou a prova definitiva de que fomos visitados por seres de outros planetas? Gostaria que me contasse seu ponto de vista sobre as análises dos objetos encontrados. Existem os mesmos elementos químicos na Terra, no Sol, em Marte, em Júpiter, ou seja, os elementos químicos são os mesmos em todo o universo. As opções que temos são um pedaço de satélite artificial que caiu ou um meteorito. A composição desses destroços que encontraram naquela cratera que se formou são muito similares a coisas feitas pelo ser humano. Sabemos mais ou menos a composição de um meteorito, em média. E não é uma coisa somente formada por 80 e tanto por cento de alumínio. Então, restaria ser um satélite artificial. Pode ser um satélite espião, por exemplo. E como descartamos a possibilidade de ter sido um satélite? Não é tão fácil saber quando e onde cai um satélite. A menos que se pesquise em uma base de dados que não é aberta de um órgão da Força Aérea dos Estados Unidos. Se chama NORAD, que registra todos os objetos na órbita da Terra de um certo tamanho, de até meio metro ou menos, inclusive. Eu pesquisei. E não há nenhum registro de um satélite que tenha caído na região do Uruguai. Mas a informação não é pública, por isso a dúvida sempre vai existir. E o que o senhor pensa dos objetos analisados? Eu me inclinaria a pensar que são objetos feitos pela mão do homem. E muito provavelmente é um satélite artificial, porque caem muitos satélites que não são registrados. Do meu ponto de vista, considero um objeto feito pela mão do homem. Se foi um satélite, por que não estava registrado pelo NORAD, o organismo que controla a atmosfera terrestre? Será que se tratava de um satélite espião? No entanto, como explicar o formato da cratera? E a aparição de luzes estranhas na região? Se os elementos químicos são os mesmos em todo o universo, como o homem fará para diferenciar os restos de um objeto fabricado por ele de um construído por seres de outros planetas? Em 22 de setembro de 2013, a tranquila cidade de Ixmú, em Yucatán, no México, se preparava para uma noite diferente. Um circo tinha sido montado na praça principal e os moradores foram ver de perto. Porém, não imaginavam que o mais surpreendente que veriam esta noite estaria no céu e não entre as atrações circenses.
Hipólito e sua família, e Arcádio e sua esposa foram até a praça da cidade para uma noite diferente. Não é sempre que Istmo é visitado por artistas de circos itinerantes. Mas um acontecimento inesperado ia agitar a tranquilidade habitual da cidade. Chegou um circo na cidade e eu fui lá ver com a minha família, com a minha esposa, a minha irmã, a minha mãe. Enquanto os moradores da cidade acompanhavam o circo, um objeto grande cruzou o céu, seguido de luzes estranhas. Aí eu olhei para trás e eu vi que o céu estava iluminado com alguma coisa lá em cima. Todo mundo começou a gritar, começou a perguntar o que era aquilo, o que era aquilo, o que estava pegando fogo lá no céu. A minha esposa me disse, olha aquilo. Olhei e vi o céu todo vermelho. Eram luzes pequenas, como fogos de artifício. Segundo os moradores, a estranha aparição do objeto foi seguida por algo ainda mais incrível. Todos foram tomados por uma histeria coletiva e começaram a suspeitar que o pior ainda estava por vir. As luzes começaram a piscar e daí apagaram. E a cidade ficou toda sem luz, ficou tudo no escuro e por isso também sentimos muito medo. Não sabíamos o que era e naquela hora muita gente se assustou. Ficamos com medo porque nós não sabíamos o que era. Até meu pai ficou com medo. Ele começou a pensar no que é que ia acontecer. Escutando os gritos de terror de todos, Cecílio pegou a bicicleta e, como outros moradores, decidiu ver o que estava acontecendo. A gente viu que alguma coisa estava queimando atrás da delegacia e também tinha um barulho lá atrás. O barulho era como se alguém estivesse soldando alguma coisa. Fazia... Zzz, 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 zzz. Era um barulho contínuo. Os rapazes disseram, vamos lá ver o que é, vamos. Eu falei para não irem porque podia ser uma bomba. E aí eles foram, assim mesmo eles foram. Fomos para lá na hora para ver o que tinha caído. A tarefa era muito difícil. Tinham que entrar na selva, na escuridão total. Quando a gente chegou lá, a gente não entendeu direito de onde vinha o barulho. A gente viu que tinha uma clareira no monte. E eu disse aos meus companheiros, tá vindo de lá o barulho. E daí a gente viu que estava queimando. Que saía luz, fogo. Em 22 de setembro de 2013, uma luz estranha cruzou o céu da cidade de Istmo, em Yucatán, no México, causando pânico na população. Um grupo de homens deixou de lado o perigo que podiam correr e decidiu se aproximar do local. Chegamos lá, perto do local onde tinha caído, e só conseguimos ver o brilho do fogo. Bom, lá tinha uns cabos que pareciam de alta tensão. E a gente chegou perto, uns 20 metros, porque não dava para chegar mais perto. A escuridão impedia que vissem o que estava acontecendo. E não podiam encostar nos cabos de alta tensão. Por fim, foram embora para esperar amanhecer, para ver melhor o que era aquilo. Voltaram ao lugar pela manhã sem imaginar o que estavam prestes a encontrar. Quando amanheceu, nós conseguimos ir até lá e ver de perto o que tinha caído ali.
Quando a gente chegou lá, tinha alguns pedaços enfiados na terra. Um colega meu pegou um pedaço e me mostrou. E daí eu vi direito. Não era cabo de força. Era alguma coisa diferente. Os moradores pegaram várias amostras do objeto enigmático. Bom, o dia passou e outras pessoas foram lá e começaram a pegar outros pedaços que estavam no mesmo lugar onde eu tinha visto. E tiraram pedaços grandes, pedaços pequenos. Nós guardamos na delegacia para que não levassem nenhum pedaço. Nós cuidamos e até hoje estão na delegacia. Apesar de ter recolhido os fragmentos do objeto caído durante a noite de setembro, nenhum dos vizinhos que presenciou o fato pode dar uma explicação ao estranho fenômeno que mudou para sempre a história da cidade. Na verdade, é uma coisa muito estranha. É uma coisa que nunca tínhamos visto antes. Não sabemos o que é, mas é uma coisa que não conseguimos reconhecer. São diferentes, nunca tínhamos visto nada assim. Nunca ninguém viu nada disso por aqui. Na verdade, eu acho que é uma coisa que caiu do céu. É uma coisa muito estranha. Não é uma coisa que exista aqui na Terra. As histórias de objetos estranhos que caem na superfície terrestre fascinam mesmo quando são meteoritos ou algum lixo espacial. Mas uma pequena porcentagem desses relatos continua sem receber explicação. O que realmente caiu em Ishmu? O que interrompeu a calma do lugar? Na Terra existem indícios de objetos que caem. E assim como em Roswell, muitos garantem que são recuperados e que são restos de naves de outros planetas. Poderia ser verdade? Isso confirmaria que existe engenharia reversa? Eu sei que eles recuperam muitas coisas, a engenharia reversa. Eles possuem satélites preparados para saber o que entra em nossa atmosfera a qualquer momento. Com certeza, a maior preocupação dos militares para recuperar algum disco voador, algo fabricado fora do planeta, é ter acesso imediato a uma tecnologia avançada, ter o material em primeira mão para tentar aplicar engenharia reversa e duplicar, desenvolver a tecnologia. Imagine o primeiro governo que conseguir replicar a superioridade avançada de um disco voador. Vai comandar o planeta. Acho que a engenharia reversa é uma realidade. Nossa tecnologia deu grandes saltos depois de 1947, desde o incidente em Roswell. TVs com tela de cristal líquido, fibras óticas que de repente surgiram em nosso avanço tecnológico após a década de 1940 com a guerra. E não coincide com o tipo de investigação que é feita em tempos de guerra, com as pesquisas desse período. Muita coisa veio da engenharia reversa aplicada nessas aeronaves recuperadas e foi compartilhada com outros países, mas acho que ainda escondem coisas como energias alternativas, principalmente porque afetaria a economia americana ou pessoas ricas e poderosas que estão no comando. Há quem pense que já descobriram uma energia grátis. E grandes empresas ganham dinheiro e as pessoas sofrem tendo que pagar. Não acredito nisso. Acho que aprendemos algumas coisas. Isso é diferente de dizer que sabemos como funcionam. Lembre-se que a teoria da bomba atômica era simples. Tinha que separar os isótopos de urânio e isso era difícil e muito caro. E tudo em segredo. Então, segredos podem ser mantidos. E só porque guardam muitos segredos não quer dizer que possuem as respostas para toda a tecnologia. Acho que não possuem ainda. As histórias sobre OVNIs caídos na superfície terrestre se repetem, alimentando a imaginação dos homens, que buscam descobrir se existe vida inteligente fora da Terra.
O que há por trás desses relatos? São naves recuperadas, usadas para engenharia reversa? Uma conspiração tão grande poderia permanecer oculta durante tanto tempo? A verdade é só uma questão de tempo. E centenas de histórias esperam ser reveladas. É hora de ir atrás delas.